Presidente do nosso Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, professora Lenar Medeiros de Menezes, prezada vice-presidente, professora Neuza Fernandes, prezada primeira secretária, professora Vera Cabana, prezadas e prezados membros da diretoria do nosso Instituto, confreiras e confrades, senhoras, senhores, amigas e amigos e os familiares. Eu tenho a satisfação, nessa ocasião, em nome do nosso Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro e seus consórcios, de dar as boas-vindas ao nosso estimado professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, conhecido por todos como professor Edmilson, que eu tenho certeza que, como ele prefere ser chamado aqui nessa ocasião. E que a partir de hoje passa a integrar formalmente o nosso quadro social dessa instituição acadêmica dedicada à história da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Me permitam, mas eu não posso deixar de iniciar por uma nota de lembrança e que justifica a minha alegria pessoal por estar aqui, neste momento, celebrando a trajetória do nosso querido professor. Foi no início da década de 80 que eu ingressei no curso de graduação em História da Universidade Federal Fluminense e tive a satisfação de ser recebido, junto com todos os calouros da época, naquele curso, pelo nosso agora confrade professor Edmilson, que na altura exercia o papel institucional de chefe do Departamento de História da Universidade. Não sei nem se ele lembra disso, mas eu lembro perfeitamente. Foi, portanto, o primeiro professor que eu encontrei em espaço universitário na minha trajetória de formação profissional. Evito fazer a matemática dos anos, acho que por razões óbvias, mas a latência dessa lembrança sustenta meu sentimento por ter sido agraciado pelo destino e por intermédio de nossa presidente, que me fez o convite para estar aqui nessa posição, e em ter a oportunidade de me dirigir ao nosso novo confrade em nome do corpo social do nosso IHGRJ para recebê-lo com a devida solenidade. Acima de tudo, porém, espero que essas minhas palavras o alcancem, Edmilson, com a mesma gentileza e o mesmo espírito generoso com que dedicou às suas alunas e seus alunos em outra época. Eu sou testemunho. Para aqueles que têm alma de professor, bem sei que a palavra de um antigo aluno deve ter um peso especial, pois vem carregada de muita admiração. Digo isso porque não há como deixar de destacar que o nosso novo confrade é professor de percurso longo e variado. Participou da formação de várias gerações de profissionais de História no Rio de Janeiro, desde que obteve sua graduação superior em História pela Universidade Federal Fluminense em 1971. Logo naquela altura da sua formação, no fim da sua formação de ensino superior, passou a lecionar nas faculdades Hélio Alonso, ainda no curso pré-vestibular. E, em seguida, pouco tempo depois, ingressou nos quadros da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e quase na mesma época na UF, a Federal Fluminense, como professor de História Moderna e Contemporânea. Novamente, posso dar meu depoimento de que suas aulas de História do Renascimento, em especial, eram concorridas e faziam parte dos comentários no meio do alunado de minha época, por exemplo. Acredito que cabe lembrar nesse ponto que sua atuação na PUC-Rio e na UF foi marcada pela colaboração intelectual com o professor Francisco Falcon, um dos grandes mestres universitários do Rio de Janeiro. Da parceria intelectual com o professor Falcon, resultou uma produção valiosa para o ensino superior no Brasil de obras de referência, que inclui o livro Formação do Mundo Moderno, publicado em 2004. Mas tratava-se, na verdade, de uma versão revista de um manual de estudos que circulava muito entre alunos do ensino superior do Rio de Janeiro em um formato não comercial. Nessa mesma linha, os dois publicaram no ano de 2000 Tempos Modernos, Ensaios de História Cultural. Essa produção conjunta, no entanto,
foi antecipada anos antes pela publicação, em 1974, da coletânea de ensaios reunidos sob a organização de nosso caro Edmilson com o professor Falcon e o saudoso Theo Santiago, que se intitulava Fascismo. Obra até hoje incontornável na bibliografia brasileira sobre o fascismo, que incluía a tradução de textos ainda hoje fundamentais de circulação internacional de Nikos Polantzas, Ernst Nolte e Hugh Trevor Hopper, entre outros autores incluídos na coletânea, e cuja leitura, diante dos desafios da história do tempo presente, voltou a ser tão atual quanto foi na época de sua publicação, em que o Brasil vivia sob um regime político autoritário e militarizado. Já como professor universitário, com carreira consolidada, ingressou em 1993 na carreira docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e passou então a se dedicar plenamente ao ensino superior da história do Rio de Janeiro, no curso que ainda guarda essa disciplina e que ele assumiu com gosto e entusiasmo renovado. A rigor, pode-se considerar que seu vínculo com a UERJ é anterior à sua atuação docente na instituição de ensino superior estadual, considerando que foi onde defendeu, em 1986, sua livre docência, à moda dos antigos mestres, como o próprio professor Falcon, do tempo em que os cursos de pós-graduação, e especialmente de doutorado em História, eram inexistentes ou iniciantes naqueles idos da década de 80, sendo a livre docência alternativa para quem, por muitas razões pessoais, não podia se transferir para estudar em São Paulo ou em outro país. A tese de livre docência, intitulada O Rio de Janeiro da Velha Época, História e Cultura na Passagem do século XIX ao XX, aponta para o investimento na pesquisa sobre a história social da cultura pela valorização da literatura como fonte e objeto de pesquisa da história social em suas relações com a história urbana. Me recordo bem de ter assistido à sessão de defesa da tese, que era acompanhada pela sua esposa com um filho pequeno no carrinho e grávida, se eu não me engano, na lembrança. O que me deu a dimensão da mobilização familiar para aquela realização acadêmica. O que importa frisar é que a pesquisa acompanhava uma vertente pioneira na época, que teve como marco historiográfico o famoso livro de Nicolau Sevchenko, Literatura como Missão, e no Rio de Janeiro, por que não lembrar, de igual importância eram as aulas e os diversos ensaios da professora Margarida de Souza Neves, sua colega de trabalho na PUC-Rio e na UF. Assim como penso ser justo lembrar a repercussão do livro de André Luiz Vieira de Campos, seu colega na UF, na UERJ, sobre Monteiro Lobato. A pesquisa histórica, a partir da literatura e da crônica jornalística, ofereceu oportunidade para a criação de vários livros, como João do Rio, A Cidade e o Poeta, Olhar de Flaneur na Belle Époque Tropical, José de Alencar, o poeta do século XIX, As Mulheres de Machado de Assis, além do saboroso Nair de Tefé, Vidas Cruzadas. A partir daí, os estudos sobre a história da cidade do Rio de Janeiro e a modernidade urbana na passagem da virada do século XIX para o XX concentraram completamente seus estudos e pesquisas. Assim, passou a investigar aspectos da história da vida urbana, como a experiência gastronômica, no livro Confeitaria Colombo, Sabores de uma Cidade, em coautoria com Renato Freire, que foi seguido de Costuras da Cidade sobre a mobilidade carioca, que apresenta uma abordagem da história da expansão urbana baseada em memórias familiares e que se completa ainda com a publicação mais recente de Narrativas e Performances de Consumo na Cidade, que eu ainda não tive a chance de ler, em coautoria com Amanda Costa, que de modo original aborda a experiência comercial carioca. Desse balanço geral de sua produção intelectual, e que faz um conjunto de dezenas de artigos em periódicos, mais de uma vintena de capítulos de livros, e 19 obras publicadas, preciso enfatizar dois aspectos. O primeiro se refere ao gosto que se constata pela construção coletiva, o que se verifica pelos vários títulos em coautoria. Eu diria que
que se trata de uma expressão de sua geração que se dedicou a institucionalizar a pesquisa histórica por meio de projetos integrados de pesquisa e ação acadêmica, e ao mesmo tempo que traduz o seu compromisso pessoal com a formação de jovens profissionais e de alunos que passam a colegas e parceiros de pesquisa. O segundo aspecto que ressalto é o fato de que sua produção intelectual combina a contribuição historiográfica renovada com a experimentação de novas narrativas históricas em busca de novos pontos de vista, o que se verifica, por exemplo, no livro sobre João do Rio, em que a narrativa é construída tendo a personagem histórica assumindo o lugar de narrador, ou no caso do livro sobre a Confeitaria Colombo, em que o estabelecimento gastronômico se define como protagonista da história da cidade, ou no livro sobre a mobilidade urbana, em que a memória familiar é tomada como referência, tomando assim a experiência subjetiva como ponto de partida para a abordagem da história ou, quem sabe, a provocação historiográfica. Não há dúvida de que o debate suscitado pela interrogação em torno do gênero linguístico conduz à experimentação da narrativa histórica pela pena do professor Edmilson. No entanto, comentar a contribuição historiográfica inovadora e provocativa de nosso novo confrade não se completa sem falar que se trata de produto de quem tem alegria no convívio social, no interesse pelas histórias da vida de toda a gente, pela capacidade de trânsito por todo tipo de roda social que lhe confere uma identidade carioca própria, com o gosto especial de ser mais carioca que os cariocas, afinal, nasceu nos Açores. Que bom recebê-lo entre nós, no Instituto de História Geográfica do Rio de Janeiro, Edmilson, agora meu caro confrade. Permita tratá-lo a partir de agora, assim, diretamente, como confrade, imaginando que tudo isso merece se completar com uma resenha social, como se diz hoje, na Pedra do Sal. Como estamos um pouco distantes desse lugar de memória da cidade, que eu sei que você gosta muito, temos a vista do terraço da casa que nos abriga e os contornos da paisagem guanabarina, que nos sirvam sempre de inspiração. Bem-vindo ao nosso Instituto. Boa tarde a todas e todos. Uma satisfação estar aqui diante de tanta gente interessante. E eu queria inicialmente fazer uma homenagem à diretoria do Instituto, na figura da presidente, professora Leonardo Menezes, da professora Neuza Fernandes, da professora Vera Cabana, que são pessoas que sempre incentivaram desde o primeiro momento a minha entrada aqui no Instituto. Queria agradecer a presença de todos os amigos, familiares, todos aqueles que numa tarde, né, às 3 horas da tarde, tiveram a possibilidade de vir aqui, não porque não trabalhassem, mas num esforço, né, de vir aqui. Alguém tem que trabalhar, certo? Eu começo dizendo que estou muito contente e lisonjeado, principalmente pelas palavras do professor Paulo Quinaus. Eu não sabia, juro, que o Paulo faria a minha recepção. Se eu soubesse, tinha me preparado de outro modo, não é? Tinha ido mais fundo naquilo que são as questões que eu vou apresentar aqui. Mas fiquei muito sensibilizado pelas palavras dele e acho que isso vai encurtar muito o meu discurso de posse. Ele já disse tudo, então eu não preciso mais falar de nada da minha vida, porque ele fez uma exposição belíssima, não é? Que vale como uma história de vida completa. E ele acentuou algumas coisas que eu poderia, de certo modo, usar um pouco o que o professor Nelson Serra falou da nossa confrade, que tomou posse junto comigo, a Denise, o senhor, com a sua elegância
e a sua retórica fez uma diferença entre a Denise diurna e a Denise noturna. Essa imagem feita pelo senhor me chamou muita atenção, porque ao contrário, sou diurno e noturno ao mesmo tempo. Eu não faço diferença com relação a isso. E é por isso que no final da vida acadêmica eu resolvi explorar uma área que me é muito cara no Rio de Janeiro, que são os boutiques, que eu sempre gostei de estar neles. Então hoje eu me dedico de maneira muito especial a tentar entender esse aspecto importante da vida, não só boêmia, mas do fazer, do produzir, dessas áreas que estão mais ligadas a essas referências populares. E isso foi, de alguma maneira, o término de uma trajetória que o Paulo Quinal, de alguma maneira, já apresentou, mas que eu queria ressaltar de alguma maneira. Esse momento, para mim, além de eu estar extremamente emocionado por tudo que está acontecendo aqui, eu acho que é um momento de auge da minha carreira. Acho que é um momento derradeiro dela. Como historiador, professor, pesquisador, que é, no fundo, pelas palavras do Paulo Quinaus, o reconhecimento de um trabalho de muitos anos. É bom nem olhar e fazer a conta, né? Durante os quais me dediquei à história da cidade do Rio de Janeiro. Durante todos esses anos, lutei incessantemente para que a história de nossa cidade pudesse adquirir o sentido de protagonista nos estudos das áreas de ciências sociais e humanas. Ficava muito preocupado com a inexistência de produções mais específicas sobre a história do Rio de Janeiro. E sempre que, de alguma maneira, eu recebia um não de projetos, papéis de CNPq, etc., vinha sempre uma referência da não necessidade de estudar o Rio de Janeiro, porque ela tinha sido capital durante muito tempo, então ela era a própria história do Brasil. Daí a ideia do Rio de Janeiro como caixa de ressonância da política nacional, e o abandono daquilo que são as singularidades da cidade, aquilo que diferencia de maneira muito clara a cidade da capital, a cidade do Distrito Federal. São duas realidades bem diferentes e realidades por vezes extremamente contraditórias. E essas contradições estão muito presentes hoje quando a gente comemora o centenário da Exposição Internacional, do centenário da Independência do Brasil e da Semana de Arte Moderna de São Paulo. É nesse momento que a gente percebe as ausências que a cidade tem. O Morro do Castelo não existe mais, mas ele está lá presente. Se a gente olhar de alguma maneira, o morro é uma fantasmagoria na cidade. Você, para ir para a Rua São José, tem que descer pelas escadas do edifício garagem. Quando você desce para a Avenida Rio Branco, pela Nilo Peçanha, você desce, né? É uma ladeira. Quando você vê a igrejinha de Santa Luzia, ela está meio que diferenciada ali naquele espaço. E a Avenida Antônio Carlos nunca será uma avenida. Ela pode ter no início uma avenida, depois ela fica muito complicada. E são as dimensões do morro que estão ali de alguma maneira presentes. De Colina Sagrada, o nosso querido prefeito Carlos Sampaio chamou de dente cariado. Não é? Exatamente porque a perspectiva dos empresários prefeitos, a partir do Pereira Passos, era abrir a cidade não só para o cosmopolitismo, para uma realidade de negócios que eles mesmos tocavam, tanto o Carlos Sampaio, como o Paulo Fronten, como o Vieira Souto, eram sócios, e isso é muito interessante. E por isso também eu devo de alguma maneira lembrar, nesse momento, 1922, o Lima Barreto, que completou agora 100 anos de morte. E espero que alguma coisa aconteça com relação ao Lima Barreto em breve.
né, para a gente minimamente fazer algum tipo de lembrança na memória dele. Né? E eu acho que é oportuno, a partir do Lima Barreto, citar em especial uma obra dele, que eu acho que é uma expressão muito importante da carioquice do Lima Barreto, né? Que é um livro chamado Subterrâneo do Morro do Castelo, que é um conjunto de reportagens que ele fez ao entrar no Correio da Manhã, né? Coisa magnífica, o grande jornal do Rio. Ele finalmente entrou em 1905, né? E as reportagens que ele fez durante esse ano de 1905 revelam a alma carioca do Lima Barreto e a dimensão crítica que ele tem com relação a essa perspectiva dos modernos na cidade do Rio de Janeiro. E por isso mesmo, com a ajuda da professora Lenar, né, completei esse ano, junto com a Luciene, um livro sobre o desmonte do Morro do Castelo, em que o Lima Barreto aparece como um dos protagonistas. Mas não somente pelo Morro do Castelo, ou pelas questões das reportagens sobre a abertura da avenida e a necessidade de retirar parte do Morro do Castelo, que deu origem à volta, né, daquela lenda urbana importante, né, de que o tesouro dos jesuítas estava escondido ali debaixo, nos subterrâneos. Né? E a história que ele criou maravilhosa, da Dona Garça, uma condessa de Florença, tá? Mulher de um grande, de um ministro das Relações Exteriores da cidade de Florença, na corte do Luís XIV, e essa história rendeu tanto que ele chegou à primeira invasão francesa no Rio de Janeiro do Ducler, tá? E trouxe via as reportagens uma relação muito interessante com aquilo que era a cidade. E acho que foi esse tipo de relação que o Lima Barreto estabelecia com a forma de entender a cidade, que me deu, desde o começo, a possibilidade de trabalhar a história do Rio de Janeiro numa perspectiva muito mais aberta, entendendo que cada coisinha pequenininha talvez fosse mais importante, como diria o Machado, não, o Machado de Assis, do que essas coisas maiores, mais majestosas. Então eu me preocupei nos estudos sobre Rio de Janeiro em fazer esse pouquinho, essa coisa mais pequena, essa coisa que às vezes não é vista, principalmente para quem não enxerga, né, como eu, não é? E trabalhando um pouco na contramão daquilo que é a perspectiva científica, né? Você tem afastamento com relação à história. Eu não me afasto da história do Rio de Janeiro, eu mergulho nela e mergulho de forma positiva e real. Tá? Com o Rio de Janeiro não há como estar longe dela, dos sentimentos, dos afetos, que essa história do Rio de Janeiro dá a gente. Esse sentido de história, entretanto, na minha trajetória, foi muito especial, porque ele se concretizou, na verdade, na UERJ, como o Paulo chamou a atenção. A UERJ foi o lugar onde eu pude, e ainda posso, assumir o papel de defesa da cidade, de sua história, pois é o lugar onde, no currículo dos cursos de História, há 2 disciplinas obrigatórias de História do Rio de Janeiro. A única universidade no estado do Rio de Janeiro que tem disciplinas com esse teor, com esse papel. É lógico que nos outros cursos, na PUC, na UF, eu sempre dei disciplinas de Rio de Janeiro, mas todas elas como eletivas, nunca como obrigatórias. E isso me satisfaz muito. A partir da UERJ, eu pude desenvolver meus estudos e pesquisas sobre as várias dimensões urbanas da cidade. E de certa maneira, criei uma interface importante com a área de Sociologia da UERJ, das Ciências Sociais, porque há muitos anos, sucedendo o professor André Campos, que também foi meu aluno, tá? Num curso que a UERJ tem há muito tempo, na área de Sociologia, que é um programa de especialização em Sociologia Urbana, em que há uma disciplina também obrigatória, chamada História da Urbanização do Rio de Janeiro.
Também tive a oportunidade de desenvolver esse gosto pela cidade e até de fazer uma defesa mais direta. Eu queria lembrar aqui ao Conselho Municipal do Patrimônio, do qual sou membro efetivo já há 10 anos, e que é muito importante para mim, porque ali a cidade está muito viva, né? Muito presente, muito materializada. Todos esses esforços que de alguma maneira me deram oportunidade de fazer, né, estão de alguma maneira relacionados com aquilo que desde cedo, ao olhar para a cidade vindo dos Açores, da Ilha Terceira, arquipélago, né, do arquipélago dos Açores, na Ilha Terceira, na cidade de Angra do Heroísmo. É uma coisa longa, né? Eu cheguei aqui no Brasil em 1954, né, com a minha família, e a partir daí virei já direto um carioca. Fui morar em Olaria, depois no Grajaú, ali no final da Teodoro da Silva, depois na Vila Isabel. Morei em aldeia campista, que não existe mais. Apenas eu e o Nelson Rodrigues. Porque o Aldir Blanc era da Rua dos Artistas, que também era fronteira ali, na esquina da Gonzaga Bastos com a Senador Soares, né? Diante da fábrica Confiança de Tecidos. Aí não havia por onde não olhar para a fábrica, né? E estudá-la de alguma maneira. Eu acabo de produzir uma galeria chamada Rio Operário, que se concentra basicamente na fábrica, da fábrica Confiança de Tecidos. Quer dizer, tudo isso, de alguma maneira, vem encaminhar algumas lutas que eu tive, e que eu acho importante ressaltar aqui. A falta de sensibilidade que a autoridade pública, por vezes, tem com relação à cidade, na ausência de entendimento do que ela é. Eu vou dar apenas um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Aliás, 2 exemplos. A parada do VLT, ali no centro, chama Parada dos Museus. Ali é Praça Mauá. E Praça Mauá com uma história muito grande, desde o contrabando de calça ali, na minha geração de adolescente, né? Onde você comprava as calças americanas, até outros aspectos. Mas pior do que isso, né, é a outra parada, a parada dos navios, diante do Valongo. Hoje fizeram uma concessão, parada dos navios, Valongo. Assim como o metrô de Botafogo, é Botafogo Coca-Cola. Então, essas são as questões que, de alguma maneira, me fazem... Não vou nem falar do BRT, mas o BRT, a exceção de Mato Alto, as outras estações são terríveis porque não dialogam com a cidade. Elas não têm uma referência. E é por isso, na verdade, que eu me bato no sentido de fazer com que esses aspectos, até hoje eu luto incessantemente para transformar o Boulevard Olímpico em Boulevard Atlântico. Ali é a configuração do mundo atlântico. É muito melhor, porque o Boulevard Olímpico já tem uma marca meio negativa, né? Em outros lugares, em outras cidades também. Bom, são esses os aspectos que eu gostaria de chamar a atenção para informar um pouco mais, além daquilo que o Paulo Quinaus informou sobre o que eu sou, né? Embora, evidentemente, eu não tenha chamado a atenção para os meus egos noturnos e diurnos, né? Eu fiz referência para isso. Como é de praxe, na minha posse, ou nas posses do Instituto, eu devo fazer menção primeiro à importância do Instituto nesses estudos. Hoje mesmo recebi da diretoria do Instituto o número da revista em que eu fui convidado exatamente para escrever sobre a figura que é ao lado do Lima Barreto, embora eles sejam inimigos, mas inimigos entre aspas, que é o João do Rio, que é a pessoa que me levou a gostar muito da cidade, pelo seu envolvimento com ela, e principalmente por uma caracterização que ele faz, que eu acho sensacional para todos nós que somos ou cariocas ou vivemos na cidade do Rio de Janeiro, que é a condição de pedestre nessa cidade, para poder conhecê-la.
tá? Além da intuição do flaner, não é? E isso, evidentemente, acaba por fazer com que eu tenha que me referir ao patrono da minha cadeira. A cadeira que me deram a honra, né, de tomar posse, a cadeira 37, que tem como patrono Manuel da Nóbrega. Feliz coincidência. Trabalhei exatamente nesse ano 50 anos na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi, na verdade, quase que o meu primeiro emprego, tá, no ensino universitário, em 1972. Não façam contas, por favor, como ele já alertou, que isso pode ser perigoso. Mas eu já falei que eram 50 anos, não adianta nada. Tá? E foi muito interessante, porque além desse fato, dessa relação de coincidência, eu vivi 50 anos debaixo do manto dos jesuítas, tá, na autoridade jesuíta, e conheci muito bem esses jesuítas. A segunda maneira de olhar para o Manuel da Nóbrega, mas sugere a relação que ele estabeleceu com a cidade do Rio de Janeiro. Afinal, Manuel de Nóbrega, com vários outros jesuítas, semearam o saber inaugural na cidade com a criação do Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, disseminando a cultura cristã com alteridade, defendendo os índios de forma muito particular nas missões organizadas por eles, e tomo apenas um aspecto para indicar o valor e a importância dessas atitudes dos jesuítas, principalmente no sentido da ideia de uma utopia na América, não uma utopia no Novo Mundo. Esse registro é a recordação de um episódio que envolveu Manuel de Nóbrega e o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, que é figurinha fácil no adenotário do Rio de Janeiro. E que teve como resultado a morte antropofágica do bispo Sardinha. O Papa Júlio III criou o primeiro bispado do Brasil em 1552 e o bispo Sardinha foi o primeiro a ocupá-lo. As desavenças com Manuel da Nóbrega surgiram logo depois da chegada do bispo, que queria que os índios abandonassem suas práticas, seus costumes e se comportassem como europeus civilizados, sem nenhuma preocupação com a alteridade. Foi combatido fortemente por Manuel da Nóbrega, que defendia uma evangelização sem que os índios deixassem os seus costumes, atitude louvável e necessária e fruto da enorme inteligência do reitor dos colégios jesuítas e de sua compreensão do sentido do outro, do reconhecimento desse outro. Essa forma de entender o novo mundo o levou a ser mantido refém dos tamoios em Iperuígue em 1563. Essa recordação me faz associar esse momento à luta dos moradores da Glória e arredores, no sentido de estabelecerem a área do Largo do Russell como memória indígena, transformando o Largo de Russell em Uruçumirim, a batalha nas fraldas do Morro da Glória, na qual foi morto Estácio de Sá. Outro que ocupou a cadeira 37 foi Lourenço Luiz Lacombe, pertencente a uma linhagem de historiadores no qual registro a presença de Américo Jacobina Lacombe, meu colega, na PUC-Rio. Lourenço Luiz Lacombe dedicou-se, após o seu curso de biblioteconomia e de seu forte gosto pela pesquisa, ao Museu Imperial. Transformou-se em seu primeiro pesquisador entre 1940 e 1946. A intensidade do seu trabalho levou ao cargo de chefe da divisão de documentação e mais tarde a diretor do Museu Imperial, além de prestar seus serviços de professor na Faculdade Católica de Petrópolis. Seus trabalhos de pesquisa no Colégio Brasileiro de Genealogia e a participação em inúmeras instituições como o IHGB e o HG do Rio de Janeiro, mostram a importância de suas ações nesse campo e se somarmos a isso a produção bibliográfica, só podemos dizer que ele enalteceu e deu brilho à cadeira que vou ocupar.
Outra figura que aumenta a minha responsabilidade nesse momento é de José Carlos de Macedo Soares, que marcou sua trajetória quando jovem, participando do comitê organizador da Semana de Arte Moderna de São Paulo em 1922. Integrou-se à vida política e econômica do Brasil, assumindo vários cargos e funções centrais no governo brasileiro de Vargas e JK, mas manteve-se sempre com o olhar voltado para a dinâmica educacional e cultural, mesmo quando assumiu suas funções diplomáticas. Presidiu o IBGE e se lançou na pesquisa estatística que o levou a produzir inúmeros textos que combinavam economia e estatística. No hall de ocupantes da cadeira 37, registro a presença de Luiz Escavada, historiador que se ocupou da Marinha Brasileira, dos seus escritos que se transformaram em referência para qualquer exame do papel da Marinha na história nacional. Deixou uma longa série de livros sobre o assunto que fazem parte da historiografia militar brasileira. Outro que honrou a cadeira 37 foi Cristóvão Dias de Ávila Pires Júnior, que tive o prazer de conhecer na PUC, quando ele atuava como docente nos cursos de engenharia e arquitetura. Seu trabalho incansável de guarda de documentos e peças da família do Barão da Torre, de quem era trineto, fez de sua casa um lugar de memória. Posteriormente criou o Centro Cultural de Pesquisas do Castelo da Torre e, através dele, transformou-se no defensor da preservação da documentação referente ao patrimônio histórico e cultural brasileiro, com ações que garantiram a restauração do Castelo da Torre e da Igreja de Nossa Senhora da Graça, na Bahia. Para concluir, digo ao Instituto que será a minha nova trincheira, de onde, a partir de hoje, concentro minha luta. Estou à disposição do Instituto para trabalhar pela guarda do patrimônio da cidade e do desenvolvimento das ações do Instituto com o beneplácito de meus companheiros, porque a partir de agora todos vocês fazem parte dessa nova etapa da minha vida. Por fim, queria agradecer a professora Lená Medeiros. Eu tenho uma relação muito interessante com a Lená por conta da irmã dela, né? Que, como eu, era uma estudiosa dos bares e gostava de tomar uma cachaçinha. E isso me fez me aproximar muito da professora Lená e acabou fazendo com que ela, pelas suas mãos, eu tivesse a oportunidade de começar a estar aqui. Por isso eu agradeço a ela e aos demais confrades e confreiras que assinaram a meu favor para a entrada no Instituto. Por isso tudo, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado.